Ó, TRE Paraná pede urgência ao TSE para resolver caso de suplência do ex-vereador Flávio Mantovani. A posse de Adriano Bacurau, atualmente do PSDB, está programada para amanhã, terça-feira. No entanto, um pedido de análise urgente ou mandado de segurança pode provocar mudanças que serão decididas pelo TSE. E a gente já repercutiu essa informação, essa notícia na semana passada, mas quero relembrá-los. A indicação de Adriano Bacurau como suplente para assumir a vaga deixada por Flávio Mantovani, anteriormente ocupada pela rede, foi feita pelo presidente da Câmara de Maringá, Mário Hosokawa, após receber o ofício do juiz eleitoral Nicola Frascati. O Hosokawa havia solicitado ao juiz a relação dos suplentes na rede, conforme o sistema totalizador de votos. E, de acordo com a lista, o José Antônio Bacarim, o Zé, do bar do Zé, com 1.055 votos, é o segundo suplente, mas o primeiro filiado à rede que detém a vaga. E o Bacurau aparece como o primeiro suplente, mas é filiado hoje ao PSDB. Agora, o TRE Paraná pede urgência ao TSE para resolver o caso da suplência. Que bagunça é essa, hein, Daniel? Isso é uma indecisão jurídica que causa dúvida no eleitor, né, Joaquim? O Flávio já saiu, a cadeira dele continua vaga, está programado para o Bacurau assumir essa cadeira novamente amanhã, e aí tem essa pede urgência, ainda acredito que o Bacurau deva assumir amanhã. Acho que o Zé do bar soltou a carta dizendo que abre mão, mas mesmo assim acho que com as indefinições, com todo esse imbróglio jurídico, acho que o Bacurau deve assumir a cadeira amanhã e depois que se assume a cadeira fica mais difícil tirar. Mas isso é a dúvida, né? Se o eleitor, eu imagino o eleitor do Flávio, quem foi eleitor do Bacurau, o eleitor do Urso, do Zé do Bar, que abriu mão, né? Escreveu até uma carta, como o blog do Rigon soltou, abrindo mão de assumir essa condição de suplente. Então, assim, decisão jurídica só traz dúvidas e é ruim para o eleitor, é ruim para a Câmara. Mas vamos esperar que, se terça o Bacurau assumir, ele pelo menos fique até o final do seu mandato. Exatamente, Daniel. E como o Bacarim abriu mão, né, como você colocou aqui, de assumir a vaga, em documento enviado à própria Câmara, e seu nome está na inscrição eleitoral também suspensa, o próximo suplente filiado ao partido pelo qual disputou a eleição é o Christian Ronaldo Silva, o Urso, que obteve 90 votos e ficou na 8ª suplência em 2020. Professor Jorge, você acha justo alguém que teve apenas 90 votos assumir a cadeira? Não é uma questão de opinar justo ou injusto. Há uma decisão, as decisões todo mundo sabe que se cumpre. Agora, chama atenção que no caso da Câmara Municipal de Maringá, isso não seja a primeira vez que está se discutindo decisões, como elas afetam o legislativo e que elas não chegam a um ponto final. É o caso famoso aí já do Bravini e do Altamir, da lotérica, que está aí às voltas e nada sai. Agora é o caso do Mantovani, que é uma vaga, mas tem aí dois que parece ser que vão, mas não se sabe, e estamos prontos para concluir mais um ano e as eleições chegando. Me parece que há um problema muito grave que necessita ser equacionado de forma muito mais ágil. Essa reclamação de uma instância para uma outra, dizendo, escuta, e aí, o que vai ocorrer, mostra, então, a insegurança jurídica na qual nossos votos se transformam. Eu queria ver Bravinho e o Altamir com uma decisão e, claro, queria ver o que ocorre finalmente com o Mantovani. Mas nós estamos aí há anos esperando, e parece ser que tudo que é sólido, como dizia o velho Marx, se desmancha no ar. Aqui se desmancha nas, aspas, decisões indecisas. Ô Pamela, a gente sabe que a justiça ela é morosa, né? Mas uma justiça especializada como a eleitoral deveria pelo menos dar uma resposta mais rápida, não só aos interessados do processo, mas aos eleitores, não é? Sim, senhor. Antes de fazer meu comentário, mandar um abraço para o Juliano Emílio, que deixou o like, mas esqueceu de avisar. E para o nosso amigo Léo Júnior, que está nos assistindo, está ligadinho. Daqui a pouco vai fazer programa, mas está aqui ligadinho na gente. Um abraço para o nosso querido Léo Júnior. Então, sobre essa questão do Mantovani, eu estava até ouvindo os comentários de vocês e estava aqui pensando, meu Deus, dessa parte da novela eu me perdi um pouco. Veja bem, o Bacurau era da rede, né? Certo? Aí ele não é mais, ele tá em outro partido agora. Nada contra o Bacurau, nada contra o pessoal, mas ele assumir
seria um absurdo. Porque se o Flávio não pode assumir, porque a vaga é do partido e foi cassado por essa condição, como pode agora a Justiça Eleitoral passar essa vaga para o Bacurau, que também não está mais na rede? Me desculpa, mas aí seria, sim, a bizarrice da bizarrice. Que vá, então, para o Bar do Zé, que vá para o outro, para o Urso. Né? Engraçado, né? Urso, Bar do Zé, vai ficar no bar. Manda para os bar aí a vaga, então, que vai ficar menos feio. Porque, sinceramente, caçar a candidatura ali, né? A vaga do Mantovani, que teve milhares de votos, passa para um segundo porque é a vaga do partido. Aí o fulano também não está mais naquele partido. Aí vai passar para... Não faz o menor sentido. Então tem que passar para frente para quem estava na rede, então. Se é que ainda existe alguma coerência na justiça. Daniel? Não, assim, Pâmela, opinião. assim, que o problema do Flávio é que ele trocou de partido na eleição de deputado. Ele não poderia. Sim, mas caçou aí o do porque, isso, que ele trocou na candidatura de deputado. Sim. O Bacurau está em jogo quando que ele trocou de partido, o Rede, pelo PSDB, porque abre uma janela para os vereadores. Aí a questão é a seguinte: o Bacurau, como suplente, ele era vereador ou ele era suplente para fazer a troca de partido? Não, mas acho o que eu essa quero é a dizer, grande Daniel, tudo bem. dúvida. Ele pode ter feito, sim, a mudança dentro da legislação, perfeito. Só que se caça a vaga por infidelidade partidária, porque a vaga é do partido. É isso que é dito. Então, como que se caçou do Mantovani, porque a vaga era do partido, e agora a vaga não vai para o partido, vai para o Bacurau? Não faz o menor sentido, né? Então, a nossa legislação, por isso que eu digo, quando se permite essas fusões, essas coligações, essas novidades, tem que se prever essas coisas para não ficar essa salada para o eleitor. Porque como que tira de um porque ele não está mais no partido, agora vai passar para o outro, que também não está mais no partido? Não faz o menor sentido, infelizmente, né? E se o eleitor começa a trocar de voto depois de votar? Imagina a confusão que daria. Podia fazer uma eleição para troca de voto. Ué. Não tem a janela pro vereador trocar? mas- Fazer uma janela para trocar o Mas, voto. mas na Com 2 essência, anos na de essência, mandato, você mas na troca de essência volta. dá para entender realmente o que a Pâmela está dizendo, porque a gente fala assim, mas a vaga do partido, ok, a vaga do Não partido. poderia trocar em nenhuma Exato, situação. mas é aí que tem essa possibilidade da janela partidária, e aí se tem essa possibilidade, tem que ser respeitado também a garantia, né, do próprio suplente vir para trocar essa nesse período aí. Edivaldo Magro. Olha o Flávio lá. Aí, ó. Edivaldo, Pô, diante de tudo Flavinho. isso, Edivaldo, quem poderá ser mais prejudicado nessa demora aí? O eleitor. Eu ia falar exatamente. O mais prejudicado nessa história toda é o leitor. Lembrando, viu, professor, que Marx, apesar de ter dito essa frase, tem um livro do Marshall Bergman, que eu estou lendo, inclusive, nesse momento, que se chama, né? Seu cara Tudo que é sólido desmancha no ar. É bom, assim, trocar Deixar claro essas aqui. impressões. Cultura, né? Mas assim, o que me surpreende, Kim, você que também é um operador do direito, a Pâmela também, eu acho que a própria Justiça Eleitoral não consegue encontrar uma solução. E me parece ainda que não existe nenhuma questão simulada, nenhuma questão já confirmada em diversas instâncias. Isso que eu não entendo. Como se chega a um imbróglio desse, né, e até reproduzindo uma fala aqui do professor em relação ao Altamira e o Bravin, que também é um problema que se arrasta há mais de uma década, né, professor? Sem uma solução definitiva, né? Lembrando que esse problema todo começou lá com o Flávio Mantovani, né? Ao trocar de partido, iniciou todo esse imbróglio aí que continua. Essa decisão aí do Bacarinha, acho que é importante aqui também reconhecer, correto, ele sai dessa confusão aí e deixa para a rapaziada aí se digladiar aí e encontrar uma solução. Mas se a própria justiça ainda não encontra, vai ficar essa briga jurídica, vai chegar a eleição, e acho que nem sai até a eleição, a impressão que eu tenho, continua do jeito que está, 14 vereadores na Câmara. Aliás, eu deixo a pergunta aqui, pode chegar até a eleição sem essa decisão ter sido Pode. confirmada? Provavelmente, né? Está ocorrendo, Então, eu sei lá, Já talvez... teve votação, tudo, né? Sei com lá, eu 14. acho que deveria ter o bom senso. Nem nos dois assuntos a gente recua, fica 14 vereadores ali. E a gente poupa um dinheirinho, né? Poupa o dinheiro e os dois continuam, os dois têm chance de se eleger e fica tranquilo, não é? Fica uma Vai no bar confusão. do Zé tomar uma. Exatamente. Ô, E Edivaldo, agradecer ao Zé, né, já para Edivaldo, tomar essa O vereador decisão. não está.
os assessores estão? O Não, gabinete não, está tá vazio? vazio, professor. Então, para Tão que vazio. aumentar? E são Se de- já está dando certo com 14, E para tem, que ve- aumentar? e tem vereador de parede meio que já quer derrubar a parede ali, já aumentar o Fazer um gabinete duplex. ali. Fazer um ali- duplex. é o caso do Anivaldo Barros, não? O Nivaldo Já quero mudou. mudar. O Nivaldo mudou. Mudou para onde? O gabinete Guatimê. do Flávio. Está em Guatimê. Ah, ele mora lá. Ah, então tá bom, que ótimo. Então, mas quer. Então, assim, é uma situação delicada, né? E a gente toda vez discute e a gente nunca traz nada de novo. Eu acho que a única coisa de novo nesse debate aqui é a carta do Bacarim. É o único elemento novo E nessa o próprio história. TRE do Paraná pede a urgência pro TSE, que é o Mais Tribunal uma Superior. pedido de urgência. É, mais E uma. aí vai. Isso. E assim segue o jogo, segue o baile aí. Regiane. Não vou acrescentar absolutamente mais nada aqui, porque também não tem, foi muito bem dito. Agora, assim, realmente, quem perde é o eleitor, está lá, está vago. Vou usar a frase do nosso secretário de Justiça, meu amigo de infância, #vamos trabalhar. Nossa, é dele essa frase? É dele. Ele é muito inteligente. não, O Fernando é Tupã. muito inteligente. Como é que é o nome dele? Santinho, Roberto. É importante que é amigo do Daniel. também. Olha só. É de infância? É tudo não? inteligente, amigo de tudo. Não. Adolescente. É adolescente. Ai, Fernando Tupã, em Curitiba também a justiça costuma demorar? Já aconteceu isso, Kim Rafael. Agora, uma coisa que eu estou com uma dúvida: ele saiu na janela eleitoral ou saiu antes da janela eleitoral? É isso que precisa ficar claro para mim aqui, que desde que vocês comentaram a primeira vez, ficou para mim subentendido que ele teria saído antes da janela eleitoral. Se ele saiu na janela eleitoral, não tem nem discussão. A lei diz que a vaga é dele, porque qualquer vereador que deixe mudar de partido na janela pode fazer sem problema nenhum. Senão, não teria cabimento alguns vereadores serem mudados de partido durante a janela eleitoral que estavam na Câmara. Simples assim. Se ele saiu na janela, o Bacurau, o cargo é dele, nem tem choro e nem tem vela. Se o Urso entrar, vai gastar só dinheiro com advogado e não vai conseguir a derrubada do Bacurau Bacurau. aí em Maringá. Não, que isso, é Bacurau. É isso aí, Kim.